Muito bem, meus irmãos. Na aula passada, nós começamos a introduzir a compreensão do que vem a ser eleição e redenção. Quando falamos de redenção, nós não temos grandes dificuldades, porque a redenção envolve, o pacto feito pelo Pai e pelo Filho na eternidade, no sentido de resolverem, a nossa salvação. Mas, à medida que este pacto é desenvolvido, nós começamos a encontrar algumas dificuldades, necessariamente no aspecto da compreensão. Porque é uma matéria, meus irmãos, que vai fugir várias vezes da nossa compreensão. Ela não cabe inteiramente na nossa compreensão. Esse é um ponto primordial para que nós comecemos a estudar esse assunto, porque certamente a angústia humana envolve a ideia de que tudo que está ao nosso redor precisa ser compreendido. Nós somos muito científicos, Estamos sempre procurando razão para tudo que acontece ao nosso redor. A grande pergunta que muitas vezes nos capitaneia é o porquê. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Como assim? Acontece uma situação e a gente quer saber, mas como foi? Já aconteceu, já está estabelecido, mas a gente quer saber como foi, quem errou ou quem contribuiu, enfim. Faz parte da nossa natureza. E é assim, meus irmãos, exatamente pelo fato de que nós somos pequenos, nós estamos muito aquém das coisas. Mesmo aquelas corriqueiras do nosso dia a dia, muitas vezes sobrepujam em muito a nossa capacidade de compreender. Mas, dentro da compreensão desse pacto, nós entendemos que o socorro divino alcança o homem em sua incapacidade. E é essa percepção que nós entendemos como sendo o coração do Evangelho. Entender que o Evangelho envolve a busca de Deus por cada um de nós, meus irmãos, é fundamental para que nós não só entendamos, mas sirvamos a Deus. Como eu sempre tenho procurado falar nestas aulas, quando nós muitas vezes nos deparamos com temas profundamente teológicos, eu gosto de ter esse cuidado de fazer você lembrar que nós estudamos teologia não para sermos vencedores de debates. Mas nós estudamos teologia para saber exatamente o que fazer diante de Deus e das pessoas. Então, por que Deus se revela? Por que o Senhor nos deixa toda uma palavra? Por que o Senhor nos deixa os seus escritos, a sua vontade expressa na Bíblia, justamente para que nós saibamos como nos portar no mundo? Não por acaso chamamos a palavra de Deus de regra de fé e de prática, ou seja, então, ela é quem vai me nortear naquilo que eu acredito e naquilo que eu faço, na maneira como eu vivo. Por isso, meus irmãos, é importante que nós nos lembremos destas coisas. Então, eis aí para nós um desafio doutrinário dos mais imensos, Porque nós temos grandes dificuldades e são coisas que muitas vezes vão para além da nossa compreensão, como eu já disse. Então, esse desafio vai envolver, muitas vezes, questões que vão às raias da confusão. Então, nós vimos na semana passada que o estabelecimento das doutrinas bíblicas, nos séculos iniciais, principalmente aqui nos anos iniciais da Reforma, não foi uma coisa assim tão fácil, não foi uma coisa bonita. Envolveu, muitas vezes, guerra, mortes. Isso por si só já nos assombra, porque como é que a gente pode relacionar aspectos bélicos com a questão da fé? Para nós parece extremamente impossível, mas infelizmente aconteceu e acontece por conta da nossa pouca capacidade. Então, quando a gente não tem argumento, o que acontece? A gente grita, e quando o grito não é suficiente, a gente se estapeia, Então, infelizmente, em termos humanos é assim. Daí a nossa grande necessidade de nos achegarmos ao Senhor, Então, naqueles dias, havia má doutrinação, havia confusão, havia engano, haviam reações e também contra-reações. Nesse contexto, surge o Sínodo de Dordrecht, de onde se estabelece o que chamamos hoje de Cânone de Dort, que foi um documento
que estabeleceu, trazendo para nós o que hoje nós temos como, né, ponto condensado, né, da nossa doutrina, né? Então, são os 5 pontos, né, da doutrina calvinista, como nós assim estabelecemos, né? Então, nós temos aí a compreensão, não é, da depravação total, que é um tema que nós já trabalhamos, né, há algumas semanas, que é justamente o ponto de que o homem caído não tem qualquer condição de se voltar para Deus, né? Então, abre para a gente aí, Paulo, o slide 12, só para a gente retomar a partir desse ponto. Se eu for passar por aqui, vai demorar muito. Isso. Isso aí é uma foto do documento original, não é? Mas nós partimos daqui, entendendo que o homem é totalmente depravado, ou seja, não há nele nenhuma inclinação boa, e mesmo as coisas boas que nós fazemos são prejudicadas. O Senhor nos escolhe incondicionalmente e nos envolve numa expiação que é limitada, ou seja, dentre toda a massa de pecadores, o Senhor escolhe para a salvação. E esse chamado, não é, desses que são chamados, é irresistível, eles não podem dizer não, e também perseveram porque o Espírito Santo lhes dá condições para tal, né? Então, quando pensamos na perspectiva da tulipe, é disso que nós estamos falando, entendendo que a iniciativa é sempre do Senhor em salvar. E esse ponto, meus irmãos, ele é fundamental para a compreensão do que nós estamos trabalhando aqui, porque é somente assim que o gênero humano, né, pode se reconhecer abençoado, porque de nós mesmos não há qualquer condição, né? Então, voltando aí para... Avança aí para mim, Paulo, mais 2, 3... mais 4 slides, justamente no ponto aí onde aparece a confissão. Mais 2. Isso. Então, olhando aí para um dos nossos símbolos de fé, a pergunta 31, né, do Catecismo Maior de Westminster vai dizer: com quem foi feito o pacto da graça? O pacto da graça foi feito com Cristo, segundo Adão, e nele, com todos os eleitos, como a sua semente, e as referências bíblicas estão aí. Então, é algo que o Senhor mesmo desenvolve e que Ele, não é, coloca em prática conforme a sua vontade, como nós veremos. É sempre bom destacar, meus irmãos, que este ensino ele é bastante amplo, ele não é algo extremamente complicado, mas nós precisamos caminhar com uma certa parcimônia, exatamente porque, devido às muitas informações, no caminho nós podemos desenvolver algumas dúvidas, né? Então, nós paramos aqui na última aula, né? E dando, não é, continuidade ao nosso tema, ao nosso estudo, eu queria hoje pensar um pouquinho sobre as grandes intrigas, né, do coração humano. E aí surgem algumas perguntas que são importantes para nós. A primeira delas é: Deus é absoluto? A segunda é: Ele age corretamente? E o homem é livre ou não? E ainda pensando no homem, ele pode compreender todas as coisas? Porque quando pensamos no aspecto absoluto, não é, da pessoa de Deus, nós estamos considerando aí aspectos de sabedoria, liberdade e justiça. Então, quando pensamos em Deus como um ser absoluto, nós estamos pensando em alguém absolutamente sábio? Sim ou não? Sim? Sem dúvida? Sem qualquer questionamento? Nós estamos pensando em um Deus absolutamente livre? E o que é alguém absolutamente livre? Quem quiser responder, pode levantar a mão, o microfone está a postos aí, tá? Eu creio que é livre do pecado. Só do pecado? De qualquer influência
Essa é a palavra. Qualquer influência. Por que é importante a gente pensar nisso? Porque quando a gente pensa em liberdade, não é? Até mesmo a maior liberdade que você possa conceber no mundo, ela é limitada. Eu vou pegar um exemplo aqui, não é dos mais adequados, mas vou aproveitar o tempo. Carnaval. Uma das palavras para o carnaval é liberdade. Não é isso? Então a pessoa ela tem liberdade para fazer o quê? Alguém quer sugerir? Que liberdades a gente vê no carnaval? Liberado, né? Essa é a palavra, né? Tudo liberado. Posso andar nu, posso me vestir de mulher. Eu não posso. Né? Boa. Né? Posso jogar farinha na cara do outro, jogar água, né? Xingar à vontade, porque quarta-feira todo mundo esqueceu tudo. Mas aí eu pergunto para vocês, isso é liberdade? Porque, na verdade, esta liberdade, esta liberação total, ela está dentro de um bojo de coisas onde há uma espécie de ordem. Então, chega o momento de você agora fazer isso. Então, essa liberdade, na verdade, ela é condicionada a um tempo, a um momento e a uma situação. Então, logo, não é liberdade. Então, dentro dessa percepção, meus irmãos, o homem ele não é livre. Não como Deus. A palavra do Senhor traz sentenças para nós acerca do Senhor, é o seguinte: quem foi que deu conselho para ele? Onde é que Deus leu alguma coisa? Qual foi a faculdade que o Senhor fez? Qual foi a fonte em que ele bebeu? Alguém pode responder essas perguntas? Mas em relação a nós, meus irmãos, todas essas perguntas são passíveis de resposta, porque tudo o que nós somos diz respeito a algo que veio antes de nós ou que foi colocado sobre nós. Você nasce numa determinada família e você carrega, não é, as marcas daquela família. O jeito de conversar, o jeito de viver, o jeito de se portar, de se relacionar, é o jeito da sua família. Então todo mundo reconhece que você pertence a uma família não só pelo sobrenome, mas pelo fato de você se comportar de modo semelhante a cada um deles. São traços familiares, não é, que envolvem comportamento, atitudes, enfim. Então, quando a gente pensa nessa liberdade absoluta de Deus, nós estamos entendendo, meus irmãos, algo extremamente poderoso. E na mesma condição, segue a sua justiça. Então, com base nessa condição absoluta do Senhor, nós começamos a entender como Deus age. E se Deus age corretamente, não é? Nós podemos pensar, Ele faz certo quando seleciona? Quando escolhe? Sim ou não? Por quê? Porque Ele é livre. Certo? Então, muitas vezes nós começamos a questionar, puxa, mas Deus não podia fazer isso. Aí você já investe o negócio. Porque se Deus não podia fazer isso, você está dizendo logo que Ele não é tão livre assim. Não é absoluto. Né? Então, a compreensão dessa liberdade ela é fatal para que nós entendamos isso. Mas já que ele está tentando entender, aí a pergunta agora volta para a gente. A gente pode entender tudo? Como é que eu entendo alguém que não cabe em lugar nenhum, que não está sujeito a nada, que não depende de ninguém? É difícil demais. Mas isso é errado porque eu não entendo? E na questão humana, nós somos livres ou não? O que você acha? Você tem liberdade, sim ou não? Repete aí que o microfone está chegando aí. Eu acho que depende, né? Com relação à vida eterna, não. A gente não tem liberdade de escolha, porque todos nós estávamos mortos e ia para o inferno, e a liberdade é do Senhor de escolher quem vai para o céu. Mas na vida, sim. Com relação à vida cotidiana, acho que a gente tem liberdade de fazer. Dê um exemplo aí desse segundo aspecto aí. Fiquei curioso. Na vida cotidiana? É. Sei lá, se eu quiser ir ali matar um irmão, eu posso fazer, eu tenho liberdade. Só que eu posso escolher isso. Deus não vai me impedir
vai parar na hora e me impedir. Eu posso fazer isso, mas vai ter consequência, com certeza. Né? Então, são os aspectos limitadores. Sim. O que tem aí mais? Tem a lei, tem a consciência, tem uma série de aspectos aí que vão fazer você pensar. Então, é liberdade? Não é. Não é? O marido chega e diz, vou jogar bola hoje, mulher. Aí ela fala, você vai? Ou, pode ir. Você vai? Eu não iria. Eu não iria, não é? Hoje eu vou sair com os meus amigos. Ah, vai? Eu não iria. Então há, meus irmãos, limites em nossa liberdade, não é? E quando a gente pensa em liberdade, está justamente entendendo que nós podemos fazer aquilo que de fato é conveniente a uma série de aspectos, tanto nossos, né, pessoais, como do contexto em que nós vivemos. Então, convém que um pai de família se lance à dissolução? Não convém. Convém que ele abandone as suas responsabilidades para satisfazer os seus prazeres? Não convém. Certo? Então, isso mostra que nós não temos liberdade para fazer o que queremos, mas temos liberdade para agir dentro de uma esfera a qual o Senhor mesmo coordena e orienta. Mas são coisas que nos intrigam, porque a gente fica assim pensando, puxa, mas como é que vai ser isso? Né? Será que tem como eu entender? Mas aí nós pensamos, não é? Essa inquietação, ela só encontra resposta nos aspectos de fé. E é por meio da fé que nós alcançamos o entendimento. Já falei com vocês aqui, sempre uso essa expressão, é uma expressão antiga, credo ut intelligam, que nos mostra que, se nós queremos entender, especialmente as questões da fé, é crendo primeiro. Né? Então, eu creio para entender. O nosso grande anseio enquanto homens, enquanto pessoas, é entender para crer. Só que, conforme a definição bíblica de fé, isso não é crer. Porque a fé é certeza de coisas que você não vê. E aí eu coloco um adendo aqui e não entende. Você crê em Deus? Sim ou não? Você entende Deus? Na sua completude? Não. Não é? Então Deus é muito maior do que a nossa capacidade de compreender. Agora, isso deve me levar a um posicionamento de ignorância? Não, então Deus não é para ser estudado. Deus não é para ser pensado. Será? Porque se nós temos, meus irmãos, e servimos um Deus que se revela, eu entendo que Ele deseja que nós paremos para pensar sobre o que Ele está nos falando. Deus, meus irmãos, é aquele que nos chama para conversar. Deus é aquele que se encurva e desce ao nosso nível para estabelecer um diálogo. A prova cabal disso chama-se Jesus Cristo, é Deus na terra, Emanuel, Deus conosco. E Jesus, meus irmãos, por mais que Ele seja, né, Deus na versão mais simples, Ele ainda é extremamente difícil de entender. Porque para nós é um grande desafio sermos como Ele. E nós somos chamados diariamente a sermos como Ele. Por isso você leva o nome de cristão. Porque a ideia é de que você seja como Cristo. E não é fácil ser como Cristo, porque Ele tornou muito profundas todas aquelas concepções que nós tínhamos de vida. Então Jesus pega o pecado e diz, olha, o pecado não é só o ato, é a inclinação que você tem para cometer esse pecado. Então observe os aspectos mais profundos do seu coração, da sua alma, para você entender o que é pecado e o que é amor. Porque o amor não é só o ato em si, praticado, a bondade, mas é, na verdade, a inclinação que você tem de querer fazer o bem a todos. Então, Jesus torna as coisas extremamente complexas para nós, não é? Mas quando nós pensamos em nossas afirmações cristãs, nós encontramos nelas o quê? A compreensão
de que sabedoria, soberania e liberdade são coisas que nós recebemos do Senhor. É Ele quem vai nos dar, meus irmãos, todas essas coisas, porque nós entendemos que Deus é fonte de sabedoria, Ele é o que detém toda a soberania, e é Ele também quem detém toda a liberdade e, consequentemente, confere a nós liberdade na nossa caminhada com Ele, né? A sua supremacia, que envolve, mais uma vez, sabedoria, vontade e liberdade, é aquela condição de um rei. Supremacia é o termo que melhor define a condição real de alguém. Logo, Deus, Ele é todo santidade, todo bondade e todo justiça. Estas são coisas que a palavra de Deus nos ensina. Então, nós não podemos inventar que Deus é sábio, porque a palavra de Deus nos diz que Ele é sábio. Nós não podemos inventar que Deus é livre, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele é livre. Nós não podemos inventar que Deus é soberano, supremo, porque a palavra do Senhor nos apresenta Deus assim, colocando sob a sua autoridade até aqueles que o rejeitavam. Neemias tem um exemplo, Moisés traz vários. Tudo que Faraó fez, ele fez sob a soberania de Deus, como instrumento de Deus. É forte, não é? Então, quando nós pensamos na santidade de Deus, na sua bondade, na sua justiça também, são aspectos que a palavra do Senhor nos traz, não é? Então, a gente podia parar por aqui, beleza, Deus é maravilhoso, mas tem divergências. Mesmo o mais cristalino dos ensinos vai trazer para nós, meus irmãos, aspectos divergentes, não é? Como irmãos que brigam, vocês viram aqui. Estava um momento tão gostoso aqui, eu com Zoe no colo, aí Zoe com ciúme de Jolie, puxou o cabelo de Jolie. Aí eu falei no ouvido dela, não pode bater na irmã. Ela gostou? Aí chorou, não é? Por quê, meus irmãos? Esta é uma ilustração perfeita da nossa condição humana. Mesmo os momentos mais lindos, não é? Os mais sublimes, nós conseguimos complicar. E há divergências entre irmãos e irmãos, porque nem sempre nós concordamos, não é? No que diz a respeito às doutrinas. Então, surgem outros pensamentos, não é? Outros esquemas teológicos. Por que eu digo teológicos e coloco entre aspas? Porque quando nós pensamos em teologia, nós estamos pensando apenas no que está na Bíblia. Certo? Toda heresia tem base bíblica. Você concorda com isso? Mas não é porque tem lá um texto mal utilizado da parte da Bíblia que a gente vai entender como verdade. A gente precisa olhar o todo, né? Então eu coloquei teológico aí dessa forma para nós entendermos isso, tá? Então quais são os esquemas teológicos aí? Como é que começa a controvérsia? Primeiro, para alguns, a queda não deixou o homem totalmente depravado, ou seja, não o incapacitou totalmente. Conforme nós estudamos até aqui, o que a depravação fez conosco? Nos deixou totalmente incapazes de buscar a Deus. E quando eu falo de incapazes, eu estou falando de nós mesmos. Digamos que o Senhor deixasse você por conta, você voltaria para os seus caminhos? Você faria a sua vontade? Né? Fica a pergunta. Um outro aspecto é que... Não, eu estou errando os botões tudo aqui. O outro aspecto é que o homem, não é? Porque ele não é totalmente depravado, ainda pode fazer boas escolhas. Ele não acerta sempre, mas alguma vez ou outra, né? Dá certo. Será que a gente pode fazer da nossa fé um jogo? Será que nós podemos trabalhar dessa forma? Né? Então eu vejo um grande perigo, né, para a fé, caminharmos assim. E o outro aspecto é que o homem, se quiser, pode ir a Deus. Não é? Essa condicional aí, meus irmãos, ela é o ponto nevrálgico aqui dessa discussão, porque há essa abertura, né, para uma condição no que diz respeito à salvação. Né? Mas antes da gente entrar nos pormenores, vamos pensar um pouquinho de quem foi essa ideia, quem foi que trouxe
essa brilhante, né, para não dizer o contrário, ideia para nós? Foi um sujeito chamado Pelágio. Pelágio foi um monge britânico que viveu em Roma por volta dos anos 400 depois de Cristo, né? E Pelágio estabeleceu uma doutrina que defendia que a salvação depende do homem, né? Então, a inclinação humanista de Pelágio fez com que ele confundisse as coisas. Então, ele entendeu, não, o homem, se quiser, ele pode ser salvo, se ele não quiser, é problema dele. Mas a palavra, meus irmãos, não nos dá margem para isso, não é? Então, uma das máximas de Pelágio era essa aqui, ó. Se devo, eu posso. Você já ouviu isso em algum lugar? Isso aí é muito comum, não é? Nas tentativas de autoafirmação, de confissão positiva, não é? E de empoderamento pessoal. Então, se eu devo, eu posso. Então, ou seja, de parte da compreensão de que a salvação é boa, se eu quiser, eu posso ser salvo. Se não, eu vivo, né, com isso normalmente, né? Então, o pelagianismo estabelece isso. Então, na perspectiva pelagiana, né, Deus, ele é o mínimo, porque o homem, ele acaba assumindo o centro da salvação. Ou seja, a salvação está aí, o pacto foi feito, mas o homem, se quiser, pode rejeitar, né? Aí caem todos aqueles pontos que a gente colocou lá, né, que a palavra do Senhor nos apresenta. Então, pensamos, nessa linha, ainda há uma compreensão que já é uma adaptação de tudo isso, que é o semipelagianismo. O semipelagianismo é uma espécie de parceria entre Deus e o homem, né? Aí vem aquela máxima, né, que eu ouvi quando era criança: faz a tua parte, né, que da minha eu ajudarei. Então, assim, Deus está assim, ó, estou precisando da sua ajuda para te salvar, né? Isso é coisa humana. Vocês viram aqui, gente, eu quero pastorear vocês, mas me ajudem a pastorear vocês. Isso é coisa de homem, porque eu não posso. Eu não tenho os atributos que Deus tem. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, Deus sabe tudo, está em todos os lugares e pode todas as coisas. Nenhum pastor pode. Se eu fosse onisciente, eu sabia o que vocês precisavam antes de vocês me dizerem. Mas eu não sou onisciente, então eu preciso ser informado, né? Então, como eu não sou onipotente, eu não posso fazer todas as coisas, por isso eu peço ajuda, e por essa razão eu louvo a Deus pela vida dos líderes que trabalham comigo, porque eles pegam junto comigo. Então, eu não posso fazer todas as coisas, né? E nem posso estar em todos os lugares. Tá? Então, eu só consigo estar em um lugar de uma vez. Então, se acontecerem 2 tragédias no mesmo dia, e o pastor precisar estar nas 2, ele vai em uma primeiro, depois ele vai na outra. E pode ser que ele não consiga atender as 2, certo? Mas com Deus não é assim. Então, trazer a salvação para essa perspectiva, né, pelagiana ou semi-pelagiana, envolve dizer que Deus é fraco, que Deus não é todo-poderoso, que Ele não pode todas as coisas, nem me salvar. Se eu não ajudar, Deus não me salva. É interessante essa ideia? Tá? Mas ela é amplamente divulgada, e a maior parte do evangelicalismo brasileiro, e eu até acredito mundial, crê nisso. Mas não há fundamento bíblico para isso. A gente vai, à medida que o estudo caminhar, a gente vai entender essas coisas, tá? Mas foi Pelágio que trouxe essa ideia. Alguma dúvida até aqui, gente? Perguntem, tá? Se eu não souber responder, eu volto a estudar mais um pouco, tá? Mas perguntem. Vamos lá. Então, Pelágio trouxe isso. Então, na ideia de Pelágio quem aceita quem? É como se fôssemos, irmãos, humanos bebendo em nossa própria fonte. Não é? A figura traz para nós essa ideia, né? De a gente estar buscando o que nos falta em nós mesmos. E essa é a pior maneira de crescermos, né?
Então, nessa perspectiva pelagiana, quem decide não é Deus, é o homem. Ele é quem resolve se quer ser salvo ou não. Tá? Por que isso acontece, meus irmãos? A gente vai entender que isso é resultado do desconforto e da dificuldade humana em relação às coisas excelsas. A soberania não é uma doutrina confortável para nós. Porque a soberania exige de nós submissão, exige de nós, meus irmãos, que nos coloquemos em nosso lugar, certo? Aí surge, alguém falou alguma coisa? Aí surge um senhor chamado Desidérios Erasmus, não é? Que é conhecido mais como Erasmo de Roterdã, certo? Ele viveu na Holanda, ali na época da pré-reforma, e ele andava falando essas coisas, certo? Que o homem, ele era alguém que, embora fosse afetado em sua capacidade de escolha pelo pecado, ele tinha ainda alguma coisa dessa capacidade preservada. Então, ou seja, ele caminha na linha, né, de Pelágio, dizendo que a depravação total não aconteceu. Embora o homem tenha caído lá no Éden, ele ainda conservava muita coisa boa. Mas a compreensão bíblica nos mostra sempre, só reforçando aqui para os irmãos, que a queda acabou com a gente. Trouxe problema não só para nós, mas para o contexto todo. A terra, a criação, tudo foi afetado. Então, minimizar os efeitos da queda, meus irmãos, é especialmente destrutivo para a nossa compreensão de salvação. Então, nós precisamos entender o grande prejuízo para que nós entendamos quem é que pode nos ajudar nessas grandes necessidades, tá certo? Então, de uma forma mais abrangente, a compreensão de Erasmo era justamente o seguinte: se eu não entendo, não está certo. Então, a grosso modo, o que ficou claro foi que essas doutrinas foram surgindo exatamente porque o homem se via numa condição onde ele não conseguia abarcar toda a compreensão, e como há uma grande necessidade de explicar todas as coisas, não, se a gente não entende, não está certo. Então, a gente não vai considerar o que a gente não entende. É justamente a negação da fé, né? Então, Chuck Smith, nessa linha, concordando com Erasmo, vai dizer aí, ó, as decisões e ações de Deus sobre a predestinação e eleição podem ser compreendidas por uma razão biblicamente fundamentada. Então, ou seja, se a razão não pudesse encontrar fundamento e explicação tácitas, ele não teria condições de seguir adiante. Então, Chuck Smith vai defender essa ideia. Então, ele não admitia nenhum paradoxo e, sem razão humana, nada feito, né? A conclusão é que deve, então, tudo acontecer conforme a minha vontade, né? Quem não lembra aí do filme de Jim Carrey, né, o Todo-Poderoso, e há uma cena, eu não consegui achar a imagem dessa cena, onde ele sobe numa torre e diz: eu sou o poderoso Bruce, seja feita a minha vontade. Irmãos, quantos de nós já não desejou que fosse do nosso jeito? Até mesmo nas questões de fé, não é? Nós temos opinião e sugestão para tudo. Pastor, por que você não faz assim? Fulano, por que você não faz desse jeito? Eu acho que assim fica melhor, hein? Você só acha. Mas esse é o caminho que você seguiria. Todos nós temos isso em algum momento da vida, não é? E é por isso que nós discordamos tanto. Exatamente por isso nós precisamos de uma referência para que nós possamos trilhar um caminho seguro. Porque a nossa vontade, ao contrário da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, a nossa vontade muitas vezes é maliciosa, muitas vezes é imperfeita e quase sempre desagradável. Não é?
Então, aqueles que conseguem impor sua vontade, normalmente são pessoas desagradáveis. Tudo é do jeito que ele quer, tudo é do jeito que ele fala. A gente não tem condições de opinar, tal, não tem? Não é? E aqueles que são um pouco mais condescendentes sofrem demais, né? Porque não tem o mesmo ímpeto e a mesma habilidade para impor sua vontade. Tem gente que faz isso com uma maestria absurda, fica assim, acha até bonito, né? Não, como é que dá conta, né? Não pergunta para ninguém, faz do jeito que quer. Tem gente que é mestre nisso. E a maioria das pessoas é assim. Não estou dizendo que aquele que fica calado, que se omite, também está certo. Não está. Querendo ou não, é uma forma de vontade também. Então, nós precisamos sempre de orientação, né? Vamos entender um pouquinho vontade aqui na perspectiva filosófica e psicológica? A filosofia vai definir vontade assim: consiste em poder e desejar um resultado e ter o objetivo de realizá-lo. Quem traz essa definição para nós, na linha filosófica, é Simon Blackburn. Aí, a psicologia vai dizer que vontade é a capacidade pela qual o ser humano é capaz de fazer escolhas e determinar seus próprios comportamentos, a despeito de influências externas à pessoa. Né? Então, a psicologia vai caminhar numa perspectiva de liberdade, né? Então, ou seja, a pessoa resolve fazer e não se importa muito o que o contexto ao seu redor pensa, né? A filosofia vai mais na questão do cerne, né? Então, é poder e desejar um resultado e ter o objetivo de realizá-lo, né? Então, ou seja, é o ímpeto. Mas a psicologia vai dizer que é essa capacidade, né, de fazer escolhas a despeito do contexto externo, né? Então, tudo isso aqui, meus irmãos, é base para o sistema que hoje, né, nós conhecemos como arminiano, né, ou arminianismo, que é proveniente desse senhorzinho aí, simpático. Armínio tem uma história muito interessante, meus irmãos. Ele viveu, não é, na Holanda, ali entre os anos de 1560 e 1609, né, quando ele nasceu, Calvino já estava morrendo. Né? Então, ele viveu ali nesse tempo, pós-Calvino. Né? A Holanda, nessa época, ela tinha abraçado a doutrina reformada, só que a Holanda, meus irmãos, é um país, eu não sei se ainda é assim, mas ele sempre foi marcado pela presença muito forte do humanismo. E essas coisas todas, né, foram o pano de fundo para a controvérsia que surge. Não é? Armínio ele vai ecoar os ensinos de Erasmo de Roterdã. Não é? Embora ele fosse alguém que inicialmente, talvez você não saiba disso, mas inicialmente caminhou em círculos reformados. Você sabia que Armínio era reformado? Não é? Ele, na sua teologia, na sua maneira de compreender a palavra de Deus, ecoava os ensinos de Erasmo. Certo? Ou seja, o humanismo estava presente na maneira como ele lia, como ele entendia as Escrituras, onde, né, há a prevalência da vontade humana. Tá? Então, só para você entender um pouquinho, não é? Arminius, na verdade, é o nome latinizado dele, né? O nome holandês dele é Jacob van Harmazoon. Então, ele estudou na Academia de Genebra, foi ensinado por Teodoro Beza. Quem foi Beza? Lembra? Foi o sucessor de Calvino em Genebra. Tá? Então, ele foi ensinado por Teodoro Beza, foi pastor da igreja estatal holandesa, né? Aqui é um problema, né? A igreja serva do Estado, a igreja da Holanda era subsidiada, né? Submissa ao Estado, vamos colocar assim. E ele era pastor dessa igreja, certo? E, naquela época, a igreja holandesa havia adotado a doutrina reformada como a sua confissão teológica. E eles tinham lá símbolos de fé interessantes, como
a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg, né? Nesse tempo ainda não existiam os cânones de Dort, que a gente sabe que foram o pano de fundo para a formulação da confissão de fé, como a gente viu na aula passada, tá? Então, essa defesa, né, da doutrina oficial reformada era comum, era a vida de Armínio. Ele vivia ensinando essas coisas. Ele era um pastor reformado, tá? Só que surgiram as controvérsias, né? E os discípulos de Erasmo começaram a questionar. Aí é o problema de misturar fé com política. Porque como a igreja holandesa era uma igreja reformada, o que acontecia? O governo impunha essa doutrina. Obviamente que há reações, né? E aqueles que caminhavam com Erasmo reagiram. E aí o que acontece? Armínio é escolhido para defender a doutrina reformada. Só que no debate, Armínio entra em dúvida. Ele começa a nutrir essas dificuldades e ele começa, ao invés de defender, fazer questionamentos à doutrina reformada. Não é questionar a doutrina pela doutrina. Lembre-se sempre disso. Nós falávamos aqui na aula passada que doutrina é o que a Bíblia traz para nós. Então, é questionar a própria palavra. Então, nesse contexto, Armínio ficou perdido. E aí surgiu toda uma situação, não é? E é o que ele fez? Desenvolveu essa forma pelagiana, não é? De compreensão de salvação. É o que nós entendemos hoje como arminianismo. Então, o arminianismo, ele é semi-pelagiano, ou seja, ele é pelagiano na sua essência. Certo? Ele não reconhece o Senhor como sendo a base, né, total da nossa salvação. Ele insere o homem no contexto da salvação. E aí estabelece que se o homem quiser, se o homem permitir, né, se o homem ajudar de alguma maneira, ele pode ser salvo, né? Então, mesmo caminhando, né, nesses círculos reformados, ele acabou desenvolvendo uma maneira, né, especial, vamos colocar assim, de interpretar a palavra de Deus. Ele pegou Romanos 7, 8 e 9 e interpretou de forma semi-pelagiana, né? E aí foi o que estabeleceu o que nós hoje conhecemos como arminianismo. E foi justamente esse material que os seus seguidores, tempos depois, não é, usaram para estabelecer o que nós falamos aqui na aula passada, que foi a remonstrância, né? Que é uma oposição a essas doutrinas. Só para a gente ter uma ideia, os remonstrantes, eles participaram do sínodo de Dort. Eram 46 teólogos, tá? Só que eles acabaram desistindo do sínodo porque eles não tinham argumentos, e aí entenderam que eles seriam julgados ali, e não seria uma conversa, então eles não quiseram participar, e resolveram estabelecer o entendimento pela força. E houve massacres, houve mortes, houve violência, coisas totalmente desnecessárias, não é? A nossa fé, tá? Então, isso já depois da morte de Armínio. Tá? Ele morreu em 1609, o sínodo foi em 1618 e 19, e aqueles que se tornaram adeptos, né, da sua formulação teológica, então levaram isso para frente, não é? Então, em 1603, ele foi até mesmo nomeado professor de teologia sistemática, não é? Na Universidade de Leiden, né? Isso por conta de aspectos familiares. A família dele era influente, né? Ele tinha grandes amigos na igreja de Amsterdã, mas também era um homem de currículo teológico invejável, né? Então, ele tinha capacidade, mas também tinha esses jeitinhos aí que a gente sabe muito bem como funciona, né? E aí, o seu séquito de seguidores levaram adiante e formularam a remonstrância, que foi um
um movimento contrário, né, à doutrina reformada, que culminou no Sínodo de Dort, que deu para nós o que nós já vimos aqui, que é a tulipe, né? Então, só para você entender como as coisas se estabelecem. Então, é importantíssimo que nós reconheçamos, meus irmãos, que estamos tratando aqui, não de uma pessoa, mas de algo que envolve aspectos antibíblicos e que são tidos como doutrina, tá? Por que isso é importante? A questão aqui não é reviver o espírito da remonstrância. Quem é que está certo? Sempre quem deve estar certo em qualquer debate teológico é a palavra de Deus. Ela sempre tem que ter a última palavra, né? Ela sempre tem que ser a questão absoluta. Então, a compreensão adequada da palavra de Deus vai nos levar a reconhecer que Deus é justamente tudo aquilo que nós começamos a falar no início: absolutamente sábio, livre, santo e justo. E isto só será alcançado quando, de fato, só a Escritura, ou seja, somente a Escritura, prevalecer em nosso coração. Enquanto nós permitirmos que humanismos e qualquer outra forma, né, de compreensão arraigada à nossa vontade, ao nosso modo, sempre que isso prevalecer, nós não vamos conseguir, tá? Então, somente quando a palavra tiver, né, a decisão final em nosso viver cotidiano, né? E só assim a gente vai conseguir entender que textos aparentemente paradoxais cooperam para a mesma coisa, né? Então, temos aqui o texto de Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e vos aliviarei. O que você entende por esse texto? O que Jesus está fazendo aqui? Pode falar, gente. Um convite, né? É claro, é um convite. Vem, pode vir. Eu acho que é quando a gente já chega no último estágio, né, de querer aliviar essa carga com os nossos próprios meios. Aí Jesus mostra isso aí, né? É um convite, né? É a única saída. Né? Então, aí tem esse texto aqui. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. O que esse texto está dizendo? O primeiro é um convite, e o outro está dizendo o quê? Não vem não. Quer dizer, não vem de qualquer jeito. Gostei dessa palavra, Isabel. Então aqui devemos ir, certo? Aí aqui não podemos ir sem o Pai. Faltou o artigo aí, desculpe. Então a questão é essa. É paradoxo? Eu não vejo paradoxo, né? Eu vejo uma diferenciação na maneira de ir. E Jesus está dizendo o seguinte, o acesso está aberto, mas não é de qualquer jeito, certo? Ninguém pode vir a mim, ou seja, se, há uma condicional, se o Pai não o trouxer. Aqui o texto está falando para a gente de graça irresistível. Então, assim, puramente eu não vou. A gente pode colocar uma placa ali, venha ao culto, maravilhoso. A Sobradinho inteira não vai vir. Entendeu? Mas quando o Pai me toca, aí eu vou. Então, assim, eu vou, não é porque eu estou indo, é porque algo maior está me levando. No caso, alguém, né? Então, o que aparentemente para nós é paradoxo, meus irmãos, só se torna aparentemente esse paradoxo por conta da nossa limitação de compreensão, tá? E o que Jesus está dizendo aqui nesses dois textos para nós é que Ele é o melhor lugar, né, para nós estarmos, mas a única maneira de chegarmos é com a ajuda eterna, tá certo? Ainda não acabou por aqui, nós vamos dar prosseguimento, ainda tem muita coisa para a gente ver, tá? Mas pensemos aqui, que o Senhor é fundamental para que nós alcancemos não só a compreensão, mas
o estado de salvação. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Louvamos ao Senhor, meu Deus, por tua misericórdia, a qual é grande, poderosa, sobre as nossas vidas. Reconhecemos, ó Deus, a nossa finitude. Muitas são as nossas limitações, mas o Senhor, meu Deus, é aquele que nos ajuda em todas as coisas. Portanto, que o Senhor mesmo, ó Deus, aplique em nosso coração a exata compreensão do que queres nos falar, para que, ó Deus, mediante a altura e a profundidade das tuas coisas, nós possamos não só nos encontrarmos maravilhados, mas também tocados e transformados por toda a tua beleza. Ah, Deus, leva os meus irmãos em paz, de volta até sua casa, confere-lhes, ó Deus, um dia agradável na tua presença, e que logo mais, ao cair da noite, nós possamos mais uma vez nos reunir para declarar que santo é o Senhor. No nome de Jesus oramos. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo transformador do Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém.